Você já se perguntou o que realmente significa ser uma pessoa justa? Será que justiça é apenas obedecer às leis dos homens? Ou existe uma lei maior, universal, que vale para todos, independentemente da época, do país ou da cultura? No estudo de hoje, baseado em O Livro dos Espíritos, vamos compreender o que é a verdadeira justiça. Qual a relação entre amor, caridade e fraternidade? Por que o egoísmo é considerado a raiz dos males humanos e como o autoconhecimento pode nos conduzir à evolução espiritual? Fique até o final porque veremos um dos ensinamentos mais profundos da doutrina espírita. A chave para vencer nossas imperfeições e nos tornarmos pessoas melhores. Todos nós sentimos quando algo é injusto. Mesmo uma criança pequena percebe quando recebe um tratamento desigual ou quando presencia uma injustiça. Segundo os espíritos, esse sentimento não surgiu por acaso. Ele faz parte da própria natureza humana e foi colocado em nossa consciência por Deus. Mas existe uma diferença importante entre as leis humanas e as leis divinas. As leis humanas mudam conforme a época, a cultura e o grau de evolução de uma sociedade. Já as leis divinas são eternas e imutáveis. Por isso, a verdadeira justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E Jesus resumiu toda essa lei em uma regra simples: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Se cada pessoa aplicasse essa regra sinceramente, muitos dos problemas do mundo desapareceriam. Os espíritos também nos alertam que existem paixões capazes de distorcer o senso de justiça. Elas nublam o coração e impedem a pessoa de agir com equilíbrio, amor e verdade. A raiva, por exemplo, faz a pessoa buscar vingança em vez de agir com justiça. O orgulho impede reconhecer os próprios erros e aceitar o que é justo, fazendo com que a verdade seja ignorada. O egoísmo leva a defender apenas aquilo que é melhor para si, colocando o próximo em segundo plano. A inveja transforma o sucesso dos outros em motivo de amargura. E a ambição excessiva pode levar alguém a passar por cima das pessoas para alcançar objetivos pessoais. Por isso, a justiça verdadeira não nasce do orgulho nem da força, mas do amor, da humildade e do desejo sincero de fazer o bem. Esse texto se conecta diretamente com o tema do vídeo e prepara naturalmente a transição para os próximos tópicos sobre caridade, egoísmo e perfeição moral. Viver em sociedade exige mais do que conviver. Exige respeito, exige responsabilidade, exige compreender que nossos direitos terminam onde começam os direitos dos outros. Diante de Deus, todos somos iguais. Não importa riqueza, posição social ou conhecimento. Quem recebeu mais oportunidades possui também maiores responsabilidades. Por isso, Jesus permanece como o maior modelo de justiça, amor e caridade que a humanidade já conheceu. Mas como aplicar esses princípios na vida prática? Um bom exemplo pode ser encontrado no ambiente de trabalho. Muitas vezes pensamos que justiça significa tratar todos exatamente da mesma forma. Porém, os Espíritos nos ensinam que todos possuem a mesma dignidade e os mesmos direitos como seres humanos, mas podem ter deveres diferentes de acordo com a posição que ocupam. Pensemos em um chefe e em um funcionário. O chefe possui autoridade, mas essa autoridade não lhe foi dada para dominar ou impor sua vontade. Ela deve ser utilizada com justiça, respeito e responsabilidade. A verdadeira liderança é uma forma de serviço. Um bom líder procura ouvir, orientar, agir com imparcialidade e tratar cada pessoa com dignidade. Ele delega tarefas com confiança, evita abusos de poder e compreende que sua função é ajudar a equipe a crescer. Por outro lado, o funcionário também possui responsabilidades importantes. Cabe a ele cumprir suas tarefas com dedicação, agir com honestidade, respeitar colegas e superiores e buscar constante aprendizado.
A disciplina, quando compreendida corretamente, não é submissão. É compromisso com aquilo que precisa ser feito para o bem de todos. Quando cada pessoa cumpre seus deveres com consciência, respeito e boa vontade, o ambiente se torna mais harmonioso, produtivo e justo. Esse é um exemplo simples de como a justiça, o amor e a caridade podem estar presentes, não apenas nos grandes gestos, mas também nas pequenas atitudes do dia a dia. O primeiro e mais importante direito do ser humano é o direito de viver. Nenhuma pessoa possui o direito de retirar a vida de outra ou prejudicá-la deliberadamente. Da mesma forma, o trabalho honesto é um direito natural. Tudo aquilo que conquistamos através do esforço digno é legítimo. Entretanto, existe uma diferença entre possuir recursos e ser dominado pela posse. A propriedade é justa quando resulta do trabalho honesto e quando é utilizada de forma equilibrada e responsável. Mas o que significa, na prática, usar corretamente os bens que recebemos ao longo da vida? É natural que o ser humano deseje possuir recursos, construir patrimônio e buscar melhores condições para si e para sua família. Os espíritos não condenam esse desejo. Pelo contrário, ele faz parte do impulso de progresso que existe em cada um de nós. O problema surge quando o desejo legítimo de possuir se transforma em egoísmo, apego excessivo ou ambição desmedida. Quando passamos a pensar apenas em acumular para nós mesmos, esquecendo as necessidades daqueles que nos cercam, os bens deixam de ser instrumentos de crescimento e passam a ser fonte de preocupação, conflitos e sofrimento. A doutrina espírita ensina que a propriedade legítima é aquela adquirida por meios honestos, através do trabalho digno e sem causar prejuízo a ninguém. Ganhos obtidos pela fraude, pela exploração ou pela injustiça podem até parecer vantajosos aos olhos do mundo, mas são contrários às leis de Deus. Por isso, mais importante do que aquilo que possuímos é a forma como utilizamos o que está sob nossa responsabilidade. Quando compartilhamos, ajudamos quem necessita e colocamos nossos recursos a serviço do bem, estamos vivendo a lei do amor e da caridade. Aquele que trabalha honestamente, prospera pelo próprio esforço e utiliza parte de suas conquistas para auxiliar seus semelhantes, transforma seus bens em instrumentos de luz. Como ensinam os espíritos, seu trabalho é abençoado por Deus. Ter bens não é um erro. O verdadeiro desafio é aprender a usá-los com sabedoria, justiça e amor, para que tragam benefícios não apenas para nós, mas também para aqueles que cruzam o nosso caminho. Muitas pessoas acreditam que caridade significa apenas dar dinheiro ou fazer doações. Mas Jesus ensinou algo muito mais profundo. A verdadeira caridade possui três pilares: a benevolência para com todos, a indulgência diante dos erros dos outros e o perdão das ofensas. Isso significa que a caridade está presente em uma palavra amiga, em um gesto de compreensão, em uma atitude de respeito. Ela não depende da quantidade de recursos que possuímos. Depende da disposição do coração. Mas existe um aspecto da caridade que muitas vezes passa despercebido. A verdadeira caridade não está apenas no que oferecemos, mas também na forma como ajudamos. É possível entregar um auxílio material e, ao mesmo tempo, ferir a dignidade de quem o recebe. Quando a ajuda vem acompanhada de orgulho, humilhação ou sentimento de superioridade, ela perde grande parte de seu valor moral. Os espíritos ensinam que ninguém deveria ser reduzido à condição de viver apenas da esmola ou da dependência da boa vontade alheia. Em uma sociedade verdadeiramente inspirada pelas leis de Deus, aqueles que não podem trabalhar ou prover o próprio sustento devem receber amparo digno, respeitoso e organizado. A melhor assistência é aquela que ajuda sem humilhar,
que acolhe sem constranger e que, sempre que possível, devolve à pessoa condições de caminhar com os próprios recursos. Outro ensinamento que costuma gerar dúvidas é o mandamento de amar os inimigos. Jesus não estava dizendo que devemos sentir por eles um amor carinhoso ou uma afeição especial. O verdadeiro sentido desse ensinamento é muito mais profundo. Amar os inimigos significa não alimentar o ódio, não buscar vingança e não desejar o mal a quem nos prejudicou. Significa aprender a perdoar e, quando possível, responder ao mal com o bem. A vingança nos prende ao mesmo nível da agressão recebida. O perdão, ao contrário, nos eleva moralmente. Quando escolhemos não retribuir o mal com mais mal, demonstramos força interior, equilíbrio e maturidade espiritual. Por isso Jesus nos convida à misericórdia, lembrando que todos somos imperfeitos e necessitamos da compreensão divina. Como ele ensinou, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Essa é uma das mais elevadas expressões da caridade ensinada pelo Cristo. O homem de bem não espera ser procurado. Ele vai ao encontro de quem precisa. Muitas vezes, as pessoas que mais sofrem são justamente aquelas que não conseguem pedir ajuda. Por isso, fazer o bem exige sensibilidade, exige atenção, exige perceber a dor alheia. A verdadeira ajuda não humilha, não busca reconhecimento, não procura aplausos. Ela simplesmente acontece. Entre os exemplos mais belos de dedicação e caridade que encontramos na vida está o amor materno. Os espíritos ensinam que esse amor possui uma origem natural, mas no ser humano ele vai muito além do simples instinto. Ele se manifesta através da dedicação diária, dos sacrifícios silenciosos e do cuidado constante que acompanha os filhos ao longo da vida. Para muitos de nós, o amor de uma mãe é a primeira experiência de amor verdadeiro que conhecemos. Ele está presente desde os primeiros momentos de vida, acompanha a infância, orienta a juventude e continua oferecendo apoio, mesmo quando os filhos já alcançaram a idade adulta. Mas nem todas as relações familiares são fáceis. Existem situações de afastamento, incompreensão e até falta de afeto entre pais e filhos. A doutrina espírita nos ensina que algumas dessas dificuldades podem estar ligadas a provas necessárias para o crescimento espiritual ou a consequências de experiências vividas em outras existências. Isso, porém, não elimina a responsabilidade de ninguém. Cada pessoa continua respondendo pelas próprias escolhas e pelas atitudes que toma diante das oportunidades de amar, compreender e perdoar. Nesse contexto, a missão dos pais ganha uma importância especial. Educar não significa apenas alimentar, vestir ou garantir conforto material. Educar é ensinar pelo exemplo. É orientar para o bem, transmitir valores, incentivar a honestidade, a responsabilidade e o respeito ao próximo. Assim como um agricultor planta uma semente, cuida da terra e espera pacientemente pelos frutos, os pais também semeiam valores que muitas vezes produzirão resultados anos depois. As atitudes de hoje influenciam profundamente o futuro dos filhos. Por isso, o amor verdadeiro não apenas protege, ele transforma, educa e liberta. Quando existe amor, compreensão e responsabilidade, construímos relações mais justas, mais saudáveis e mais felizes para todos os envolvidos. Chegamos ao final deste estudo sobre a lei de justiça, amor e caridade. Ao longo desta reflexão, vimos que a verdadeira justiça vai muito além das leis humanas. Ela começa dentro de cada um de nós, quando aprendemos a respeitar os direitos do próximo, a agir com responsabilidade e a tratar todas as pessoas com dignidade. Também compreendemos que a caridade não se resume à ajuda material. Ela está presente na benevolência, na compreensão, no perdão
e nas pequenas atitudes que praticamos todos os dias. Vimos ainda que os bens materiais podem ser instrumentos de progresso e de auxílio ao próximo quando utilizados com sabedoria, e que o amor, especialmente dentro da família, possui um papel fundamental na educação e na transformação moral do ser humano. Mas talvez a pergunta mais importante deste estudo seja: como temos aplicado esses ensinamentos em nossa própria vida? Temos sido justos em nossas decisões? Temos tratado as pessoas com respeito e compreensão? Temos usado nossos recursos, nosso tempo e nossas capacidades para promover o bem? Essas são reflexões que cada um de nós pode levar para a semana que se inicia. Agora, eu gostaria de ouvir você. Qual ensinamento deste estudo mais chamou sua atenção? Foi a justiça? A caridade? Ou perdão? O uso correto dos bens? Ou a missão dos pais na educação dos filhos? Deixe sua reflexão nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão buscando crescer e evoluir. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos de O Livro dos Espíritos. No próximo vídeo, vamos aprofundar um tema que os espíritos apontam como uma das maiores causas dos sofrimentos humanos: o egoísmo e suas consequências para a nossa evolução espiritual. Que possamos seguir aprendendo, refletindo e, principalmente, colocando em prática a justiça, o amor e a caridade em nosso dia a dia. Um grande abraço e até o próximo estudo.